Salve, salve galera, tudo bom? Danilo da Advance Contabilidade aqui no nosso Advance Cast. Hoje eu tenho uma honra aqui, um prazer imenso aqui de receber aqui, é uma amiga de muitos anos, viu gente? Mirela Martorelli, pernambucana, escritora, publicitária, empresária, mãe, cara, não sei, né? É tanta coisa, né? Tipo assim, conheço ela. Lela? Não conta quantos anos, pelo amor de Deus, tipo, o pessoal vai começar a fazer Mas eu acho que eu conta. tinha 18 anos quando a gente se conheceu, não foi? Ah, não sei, eu tinha 14, 15 anos. Gente, a vida é muito louca, viu? Porque a gente se conheceu em Recife, em Itamaracá, e hoje ela está em Brasília aqui com a gente. Olha como a vida prega, né? Na verdade. gente, né? Naquela época eu já fazia contabilidade, acho que já fazia eu já fazia contabilidade, né? E aí hoje ela além de ser amiga, é a nossa cliente aqui da Advance Contabilidade, cara. Desde que eu cheguei em Brasília, né? E mais de 20 anos, sabe? Conta um pouquinho. Parou de fazer conta. Não, vamos lá. Primeiro se apresenta, quem é Mirela, de onde veio, o que é que você já fez, cara. Eu sei que sua vida ela é imensa. Eu vou falar um negócio aventura. Aqui vai pegar mal, mas é isso mesmo, eu sou bem rodada. Como você já falou, eu sou de Recife, né? Sou pernambucana, com muito orgulho. Os pernambucanos têm orgulho de ser pernambucanos. Também sou, viu? Eu não fujo a regra, né? E vim parar, estou aqui em Brasília desde 98, foi quando eu cheguei, 14 de janeiro de 1998. Tinha acabado de me formar em publicidade, sou formada em publicidade. Foi minha escola, eu digo de profissão e de vida também, porque é uma profissão que a gente vive 24 horas. Eu costumava brincar dizendo que de publicitário, médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, é meu berço, né? Adoro, sempre achei que eu nunca estava trabalhando, eu sempre estava brincando, né? Apesar de ser um negócio super sério, a gente mexe com dinheiro e com os desejos e com os egos o tempo inteiro, né? Publicidade tem muito isso. Então, estou aqui desde então e desde 98, em Brasília, eu já fiz muita coisa, né? Você é uma empreendedora, né? Eu costumo dizer que eu sou inquieta, né? O empreendedorismo, eu acho que a inquietude faz parte do empreendedor, precisa fazer parte. A gente nunca está satisfeito. Nunca, cara. Então, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa e está sempre olhando para frente. E eu costumo dizer também que a gente é um pouco ansioso, porque dizem que a ansiedade a gente está sempre olhando para o futuro, tentando imaginar, né? Então, essa inquietude, essa ânsia de olhar para frente e tentar imaginar como é que vai ser lá na frente, eu acho que é característica de todo empreendedor, né? Então, eu acho que eu sou empreendedora desde muito cedo. Eu tive um primeiro negócio aos 7 anos de idade. Qual foi o seu primeiro negócio? Eu vendia gelatina. Olha só. Eu ia falar que seria suco de limão, cara. Não. Porque geralmente as crianças vendem suco de limão, né? Eu fazia gelatina. Eu estava passando por uma loja de brinquedos e vi um carrinho de picolé de madeira, a coisa mais linda desse mundo. E pedi para Papai Noel de presente, de Natal. Papai Noel falou, vai trabalhar. E aí Papai Noel, eu disse, será que o Papai Noel vai me dar o carrinho? Porque eu só queria o carrinho de picolé de madeira. E minha mãe e meu pai perguntaram, mas por que você quer um carrinho de madeira, de picolé de madeira, né? Se eu quero, porque eu quero o carrinho de madeira. Quando ganhei de Natal, aos 7 anos de idade, meu carrinho de madeira, de picolé de madeira, aí eu falei assim, eu preciso comprar gelatina. Aí minha mãe, mas você quer comprar gelatina? Se eu quero muitas gelatinas, porque eu vou fazer gelatina. Vou fazer gelatina para vender. Minha mãe não acreditou. Enfim, fiz a gelatina, comecei a rodar os prédios ali do lado, verão em Recife, Um calor. carrinho? Botava um monte de gelo, Carrinho era grande? saco de gelo. Não, um carrinho pequenininho. Eu tinha 7 anos de idade, então ele não era muito grande, também não era muito pequeno. Pedi gelo e fiz as gelatinas e comecei a vender para o pessoal lá dos prédios vizinhos e ficava lá embaixo. Quando eu não descia com a gelatina para vender, final de semana, por exemplo, domingo à tarde,
minha mãe tentando dar aquela cochiladinha depois da praia, e a campanha, Tita, Tita, cadê Mirella? Cadê? A gente quer gelatina, gelatina. E aí minha mãe ficava louca. Mas foi meu primeiro negócio, aos 7 anos de idade. Mas você é muito malandra, né? Peraí, vamos ver. Deixa eu só pensar aqui uma coisa. Você pediu um carrinho, ganhou um carrinho. Pediu gelo, ganhou gelo. Pediu a gelatina, ganhou gelatina. Vendeu tudo. Pagou o investimento ou não? Paguei. Pagou o carrinho para sua mãe? Eu comprei novas gelatinas com o dinheiro que Mas você recebi. não pagou as antigas? Eu reinvesti. Mas você não pagou as antigas? Calma. Ah. Eu reinvesti, né, no negócio, continuei. Foi quase o verão inteiro de férias fazendo aquilo. E quando chegou no final, eu falava assim, eu quero ir pro cinema, vamos fazer alguma coisa e tal. Quem pagou fui eu. Aí você pagava pra É uma família. forma de É o ROI. devolver. É o ROI. Né? É o retorno do investimento. Exatamente. Quem investiu em vocês, os investidores, eles ganharam em forma de cinema, pipoca. Exatamente. Então eu paguei de volta. Foi isso que você fez com o dinheiro? Ou chegou também a comprar alguma coisa para você? Não. Eu só reinvesti no negócio para poder comprar novas gelatinas durante o verão, né? E depois a gente vai se divertir. E depois não fez mais? Parou? Depois não fez. Que é outra característica minha. Depois que eu coloco todo mundo fazendo as coisas, aí eu vou procurar outra coisa para fazer. Entendi. É a inquietude, né, cara? Eu dificilmente fico muito tempo no mesmo local, né? Eu sou ariana, você sabe como é que é isso? Sim, Signo de Áries, a gente abre os caminhos, Cara, depois que os caminhos estão abertos, a gente vai procurar outros caminhos para abrir. Eu tenho um problema sério com isso, sabe? Porque eu também sou ariano, né? Eu tenho um problema sério, porque eu falo as coisas pros outros e os outros acham que eu já vou fazer amanhã. E às vezes eu não tô, às vezes eu só penso alto. Mas como eu tenho essa inquietude de sempre querer melhorar, de sempre querer inventar coisa nova, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque quando eu falo uma coisa, eu falo, tô pensando em fazer A. Cara, todo mundo já acha que eu vou fazer amanhã. Por quê? Porque eu tenho essa inquietude. E às vezes eu só tô pensando alto mesmo, né? Ideias são muitas ideias, né? A gente que é empreendedor, nossa, a ideia é todo dia, cara. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa... Você tem esse problema também? Que você fala as coisas e a pessoa acha que você vai fazer. Fala, não, mas eu só tava falando, eu não cheguei. Eu tenho. Você tem também? Tenho. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Essa inquietude, essa coisa de abrir as brechas, abrir os caminhos e depois partir para outra. Hoje eu entendo que isso é bom e isso é ruim, né? Porque às vezes dá a sensação que a gente está abandonando um projeto e não é, né? Isso causa muita frustração também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu fiz muitas coisas e há uns, 12 anos, eu comecei um negócio que era visionário, né? A gente ganhou um prêmio com esse negócio que não existia. Eles tiveram que abrir uma categoria na premiação porque eles não tinham como premiar a gente, porque não existia o negócio que a gente criou, né? E esse negócio terminou. Por quê? Porque a gente estava muito à frente do que as pessoas conseguiam entender. E isso me causou durante muito tempo muita frustração. Eu achei que eu havia fracassado. E não é um fracasso. Na verdade, a gente estava muito na frente. E hoje, quando eu vejo alguns negócios que foram modelados a partir do modelo de negócio da gente, eu falo assim, gente, olha só, não foi um fracasso. Porque empreendedor, ele planta sementes. Existem plantas que a gente planta e a gente não vê nascer, não vê crescer e não vê dar frutos, porque só quem vai ver os frutos são os nossos netos, né? E o empreendedor é mais ou menos isso. A gente tem que saber que nem tudo que a gente faz vai dar o fruto ali naquele momento. A gente só vai ver depois. Eu vejo muito o seguinte, Lela. Eu vejo às vezes o cara, né? A gente que é empresário, né? Contabilidade, eu converso com vários clientes, né? E tem uns clientes que eu acho fantásticos, cara, assim, que a visão do cara assim é impressionante. Os caras conseguem ver uma coisa que eu não consigo enxergar naquele momento. Ele trabalha lá na frente e eu entendo aquilo que ele falou. Eu falo, pô, o cara tinha razão, né? Mas eu vejo uma dificuldade às vezes na implementação, né? Porque uma coisa é você... Olha só que interessante. Tem um amigo chamado Célio, hoje ele não está mais aqui, tá? Acho que é na Suíça e tal. Ele inventou o iFood. Antes do iFood nascer, ele estudava aqui na UNB, não sei se considera tecnologia e tal, e tinha um projeto final.
E naquela época, que não tinha ainda iFood, ele estava me contando do projeto dele final. Ele falou assim, o meu projeto final é negócio de comida, de entrega de comida. Eu falei assim, como assim entrega de comida? Ele fala, não, é o seguinte, você vai ter um aplicativo no celular, onde você vai pedir comida no restaurante e o cara vai trazer até você. Bem assim pra mim, né? E na época, o celular estava ali iniciando, ali, o smartphone, né? Eu falei, que cara maluco, velho. Pra que eu vou pedir comida pelo celular se eu posso ligar pro restaurante pedir a comida? Eu não conseguia enxergar isso. Eu falei, mas como é que tá funcionando? E aí ele me falou como é que iria funcionar. Ele falou que era um projeto final, lá da faculdade dele, lá da UNB. E ele falou que estava testando, só que ele era o iFood, né? Porque como não tinha ninguém, então ele ficava no restaurante, ele tinha colocado alguns panfletos, então dado alguns aplicativos, o pessoal pedia, quando chegava lá, ele atendia, o cara do restaurante atendia, e ele ia entregar. Né? Porque era o projeto final, e na época, eu conversando com a mãe dele, a Checha, né? Ela me falou, Danilo, o professor falou que essa ideia dele assim vai revolucionar o mundo e tal, não sei o quê. Eu achava que cara maluco, velho. É só eu ligar para o restaurante por telefone e tal, não sei o quê. E quando eu vi o iFood depois, eu lembrei dele. Falei, cara, o cara imitou o iFood. Mas uma coisa é você ter ideia, outra coisa é você realmente conseguir botar na prática, né? Exatamente. Que é muito difícil. Às vezes eu tenho muito isso. Eu tenho muitas ideias, às vezes, mas pô, botar na prática é outros 500, né? Porque a implementação é sempre mais difícil. Muito mais difícil. Né? Às vezes não existe tecnologia para aquela ideia no momento, né? Por exemplo, esse que eu dei o exemplo agora foi um projeto voltado para crianças e adolescentes que usavam o audiovisual como um recurso educacional. O nome do projeto era Nuvem TV, né? Então a gente usava o YouTube, a gente trabalhava prioritariamente com escolas públicas no país inteiro, né? A gente conseguiu movimentar municípios que eram municípios muito pequenininhos e servia como uma ferramenta até para os professores em sala de aula. Todo mundo, às vezes as crianças não tinham um lápis, uma caneta em sala de aula, mas tinham um celular, né? E aí a gente lançava um desafio, uma pergunta, e eles tinham que gravar um vídeo respondendo aquela pergunta. Existiam premiações, etc. A gente fez uma revolução, e essas crianças fizeram a revolução em algumas cidades, porque tinha prazo para postagem, né, para você participar. Isso foi em que ano? Isso foi em 2009. Não existia o TikTok, por exemplo. Pois é, isso estou pensando. Olha a revolução, né, cara? O modelo do TikTok é voltado para entretenimento, mas é baseado no modelo que a gente criou, né? Então as crianças respondiam as perguntas, postavam, competiam entre si, havia uma votação do país inteiro nos melhores vídeos, né? E a gente trabalhava com ciências, fazia perguntas, por exemplo, se sumissem todos os seres humanos da Terra, o que você acha que aconteceria com o planeta? Né? Então existia pesquisa de campo, existia na área de ciência, na área de cultura, a gente fazia perguntas diversas e trazia um pesquisador, referência da área, para comentar as perguntas. Então, não existia pergunta certo ou errado. Existiam respostas certas ou erradas. Existiam respostas super coerentes, outras super criativas. E vinha um especialista da área. A gente conseguiu trazer pesquisadores de ponta do país inteiro para falar sobre temas que a gente acha que a criança vai querer saber sobre isso, responder sobre isso. E queriam, né? Eles queriam falar sobre isso, ficavam até curiosas. Então a gente conseguiu despertar a curiosidade para determinados assuntos que o pessoal disse, como é que o cara vai querer ser cientista se ele não tem contato com o cientista? E a gente colocava o cientista, referência no país, falava o nome daquelas crianças, acrescentava alguma coisa àquelas respostas. Então era maravilhoso, assim. Cara, esse projeto hoje, com a tecnologia que hoje tem... Exatamente. Naquela época, a gente tinha aqueles celulares com aquelas câmeras horrorosas. Vídeo pesado. Exatamente. Digital. E as crianças faziam mágica, né? E era muita coisa. E o projeto acabou por falta de recurso. A gente entrou em contato com algumas grandes empresas, eu não vou falar o nome delas, né?
por ética. Depois ela fala aqui no Não, off. não vou falar, não. Em off. Mas era um projeto grandioso. Algumas pessoas que nos atenderam entenderam que o projeto era grandioso. A gente conseguia estar onde muita gente não conseguiu entrar, né? E aí viravam pra gente e falavam assim, eu vou bancar o projeto, eu pago pra vocês, tipo, sei lá, R$2.000 por mês. Eu digo, oi? 2.000. Queria investir R$2.000. Eu digo, não, investimento de R$2.000 faço eu. 2.000. Sabe? Agora eu tô falando, gente, de multinacionais. Eu sei que eles viram o potencial do projeto. Tanto é que eles tentaram algumas vezes, né, fazer coisas parecidas com o que a gente estava fazendo, mas não conseguiam entrar. Aí eu trago uma outra coisa. Por que eles não conseguiam entrar? Propósito. A gente ia conversar com as pessoas, era eu e a minha sócia na época, a Ana Elisa. E a impressão que a gente tinha, a gente saía rindo das reuniões, é que as pessoas olhavam e falavam assim, quem são essas duas loucas? Né? A gente, mãe de crianças pequenas, vivíamos de cabelo bagunçado, a gente tem aquele estereótipo, né, da executiva que precisa estar bem apresentada e tal. A gente não tinha tempo, gente. Quem acompanha as mães sabem que mães de crianças pequenas não têm tempo para cuidar de si. E ao invés da gente cuidar da gente, a gente arrumou ainda um monte de outras crianças no país inteiro para tomar conta. Né? Então a gente chegava nas reuniões de cabelo em pé, o telefone tocando, a gente viajava, tinha que ir para São Paulo, tinha que viajar para o Rio, para outros lugares, para conversar com as empresas, que essas empresas não estão aqui em Brasília. E a gente chegava lá completamente descabelado e começava a falar de coisas que as pessoas olhavam assim e falavam assim, quem são essas loucas? Né? E a gente pagou mesmo de louca diversas vezes. E isso não incomodava a gente, na verdade a gente se divertia com isso, né? E olhando para trás, quando o projeto acabou, por falta mesmo de recurso, né? E chega um momento que a gente cansa, né? Eu fiquei completamente frustrada durante alguns anos. E chorava, assim, eu não conseguia falar do projeto sem chorar. Porque eu sei que era um projeto... Tinha um propósito, né? Maravilhoso. E as pessoas nos cobravam isso depois que a gente não conseguiu ter fôlego para continuar, né? Mas olhando para trás, assim, eu vejo assim, isso não foi um fracasso, na verdade foi um sucesso absoluto. A gente conseguiu coisas que ninguém conseguia. Depois, mais tranquila, né? Sem estar muito envolvida dentro do projeto, eu fui olhar os números, as coisas que a gente tinha conseguido, gente. A gente fez muita coisa. Em lugares assim que ninguém chegava. Mas você mudaria alguma coisa? Tipo de abordagem, tipo assim, planejamento? Hoje, olhando para trás, você mudaria alguma coisa? Não mudaria. O que faltou pra gente mesmo foi recurso pra gente ampliar, né, o processo. Eu e a Ana, a gente bancou durante 2 anos e meio o projeto. É muito tempo para a quantidade de coisas. A gente só conseguiu fazer porque já existia algum tipo de tecnologia gratuita, né, que possibilitava a conexão com todo mundo, né? Mas a gente passou 2 anos bancando o projeto, a gente nunca tirou um tostão do projeto. Na verdade, a gente sempre colocou dinheiro. E a gente conseguiu parcerias maravilhosas, né, com as universidades. Principalmente com as universidades. O MEC foi maravilhoso à época. Eles não podiam chancelar, porque o MEC trabalha com a chancela em educação formal. A gente estava trabalhando um projeto de educação informal. Mas o MEC abriu portas para a gente, né? Ele nos apresentou o mercado. Foi um espetáculo. Obviamente, faltaram algumas coisas, que por exemplo, um modelo de negócio mais sustentável, né? Eu acho que a gente, na época, a gente pegou algumas coisas, algumas referências que a gente tinha, mas não cabia exatamente ali, naquele modelo de negócio.
Inicialmente a gente queria trabalhar com as pessoas que não tinham realmente oportunidades, que eram as escolas públicas. E a gente conseguiu entrar em cidades muito pequenas que não tinham recurso, que cidades maiores têm. E a gente tinha que usar a criatividade o tempo inteiro. E a gente se reunia com os professores, a gente conversava qual é a maior dificuldade, a gente ia pensar em estruturas e desafios que atendessem àquela maior dificuldade daquela escola, daquela comunidade, que já participavam, já estavam dentro, né? A gente conseguiu fazer acordos com os municípios, né, para a gente conseguir entrar nas secretarias de educação de diversas cidades do país. A gente atendia às 5 regiões do país. A gente estava em todas as regiões do país. Então, a gente ouvia todos os jeitinhos de falar do Brasil nesse projeto. E foi um projeto enorme. Na verdade, a gente não tinha braço, nem perna. Era eu e a Ana tocando. E nem tecnologia na época suficiente para isso. A tecnologia a gente usava que tinha mesmo. E essas crianças fizeram, assim, coisas extraordinárias. Né? Eu me emociono hoje. Hoje, se eu chorar aqui, vai ser de emoção e não mais de tristeza, porque eu passei muito tempo achando que eu tinha fracassado. E na verdade, hoje eu entendo que não. Foi realmente algo muito grande que a gente fez. E éramos 2 pessoas tocando um projeto muito grande. No meio do caminho eu fiquei grávida. Eu já tinha 2 filhos pequenos e no meio do caminho eu fiquei grávida. Eu ia para as reuniões assim, gigante, né? Muito redonda. E brigava, às vezes a gente tinha que brigar para as pessoas não fazerem chacota da gente. Por fato de ser mulher também, acho que também... Muito. A gente tá aqui em março, mês da mulher, né? Então também tipo assim, é importante a gente falar sobre isso também, né? Eu te acho uma mulher muito forte, né? Por tudo que você já viveu, né? Por todas as empresas que você já teve, por você ter saído de Recife, ter vindo para Brasília, tão nova, né? Encarou uma vida nova, né? Então isso aí só faz isso quem tem uma personalidade marcante. Um cara que, tipo assim, uma pessoa que não tem isso, não faz isso. E você sempre foi muito forte, né? E você sempre foi empreendedora nisso, né? E, tipo assim, a gente vive num mundo que é machista, ponto final. A gente tenta reverter isso, a gente tenta se policiar, né? Você me deu um dado aqui antes falando que hoje tem mais mulheres empreendedoras do que homens, né? Pô, legal. Mas as oportunidades, entendeu? Tipo, de como é que o mercado te enxerga, né? E por mim, eu falo muito com minha esposa sobre isso, né? Ele fala assim, ela fala, né? Fala, amor, você é um cara diferenciado, porque você é um cara, apesar de ser empresário, eu sou um cara muito humano, tipo assim, eu vejo meus funcionários, então, tipo assim, eu adoro trabalhar com mulher. Eu acho que hoje o nosso quadro aqui da Advance Contabilidade, em torno de 20 e poucas pessoas, eu acho que tem mais mulher do que homem. Eu gosto muito de mulher, de trabalhar com elas. Eu acho que mulher, não sei, é mais detalhista, não sei se é porque ela tem que se provar como funcionária, como mãe, como não sei o quê. Eu acho que ela, sei lá, ela é uma super mulher para mim. Então eu gosto muito, para mim não tem problema nenhum. Eu fico assim admirado quando saem reportagens falando que ainda hoje há diferença de salários entre homem e mulher, porque na minha cabeça não tem isso na minha cabeça. Eu acho que aqui na Advance acho que a mulher ganha até mais do que o homem se brincar, porque a gente não paga pela pessoa, paga pelo serviço, né? Eu fico imaginando você vindo de Brasília, né? E aí vamos botar aqui capital, né? Pô, é política, né, cara? É muito mais homem do que a mulher, né? Aqui, ter enfrentado tudo isso não deve ter sido fácil para você, né? Eu vou contar o caso da primeira reunião que eu tive aqui em Brasília. Eu cheguei aqui numa das primeiras, não foi a primeira exatamente. Mas eu cheguei aqui e quando eu entrei numa grande agência, eu virei e falei assim, olha, eu faço qualquer campanha, menos campanha política. Eu não quero fazer isso. Porque eu não quero trabalhar para alguém que eu não vou votar. Ok? Ok. Pode ser assim? Pode ser assim. Aí eu comecei a trabalhar, então, nessa agência. Primeira reunião fora. Mirela, vamos ali numa reunião. Eu disse, eu tenho que entregar essa campanha. Não, para, vamos ali numa reunião. Eu já tinha feito campanha política, né, em Recife. E realmente não estava na vibe, eu não queria mesmo mexer com isso. Brasília respira política 24 horas. Era muita ingenuidade a minha,
chegar numa agência aqui em Brasília e dizer que eu não queria fazer campanha política. Eu tinha 19 anos, acho que era, 18, 19 anos. Ok, vamos lá. Me colocaram numa sala, a reunião foi lá no Congresso. Quando eu estava chegando no Congresso, eu falei assim, me lasquei. Eu vou para uma reunião de uma campanha política. Enfim, vamos lá. Respira fundo. Não vou dizer o partido também, não vou dizer quem foi o deputado ou o senador na época, não lembro exatamente. Mas a gente precisava fazer uma campanha para o partido. Uma propaganda para o partido. Gente, novinha, pernambucana, ou seja, nordestina, muito nova e sendo convocada para uma reunião no Congresso para fazer uma campanha de um partido gigantesco. Vamos lá, respira fundo, você dá conta. Entramos na sala, a primeira coisa que eu ouvi não foi nem um bom dia ou um boa tarde. Foi. E essa menina bonita aí tá fazendo o que aqui? Novinha ela, né? Deixa eu ver. Dá uma viradinha. Não, mentira. Eu respirei fundo, eu falei assim, se a nossa reunião vai começar, bom dia ou boa tarde, não lembro, se nossa reunião vai começar pela novinha, bonitinha, dar uma voltinha daí, eu vou dar meia volta na sala e eu espero vocês do lado de fora. O diretor de criação arrepiou os cabelos, todos os cabelos do corpo, e eu falei assim, agora, prazer, meu nome é fulano, né? Meu nome é Mirella Martorelli, estou aqui para fazer uma campanha. Se os senhores quiserem começar a reunião de forma séria, eu vou ficar. Se não, eu vou me retirar. E foi assim que começou a reunião. E esse tipo de comportamento não foi só o primeiro, porque eu já tinha escutado isso em outros locais. E nem foi o último. Em todos os ambientes que eu chego, né, ou que eu chegava, hoje muita gente já me conhece, então isso não existe, isso já melhorou também. Não posso dizer que acabou, mas já melhorou muito. Existem todos os estereótipos que, como mulher nordestina, né, a gente carrega. Sempre tem uma piadinha. Sempre, 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 sempre. Mas eu também sou uma boa piadista, eu adoro piada. Então eu sempre encontro uma piada que caiba naquele lugar pra catucar a pessoa do mesmo jeito que ela me catucou. Né? Mas isso já fui demitida por ser nova, por ser chamada de nordestina analfabeta e porque a pessoa achava que eu estava dando em cima de uma pessoa da empresa e que não era isso, na verdade era o contrário. E eu estava sempre me esquivando, né? Então, já aconteceu de um tudo nessa vida. Por ser mulher, por ser nordestina, né? E por ter começado muito cedo uma carreira, muito cedo. Eu sempre fui muito séria, né? E sempre trabalhei com muita seriedade. Em tudo que eu fiz, eu sempre termino sendo muito séria, né? Tem a hora de brincar, tem a hora de brincar. Na hora de se concentrar, eu tenho um foco total. Essas coisas me incomodam, sabe? Semana passada, a gente está agora em março, né? Foi em março, começo do março, teve um evento. A gente foi no evento com a Advance Contabilidade, né? E a minha esposa, a Nana, ela foi com a gente. A Nana é administradora da Advance, né? Então é sócia da Advance, era sócia da Advance, né? E a gente foi. Cara, teve uma coisa que me incomodou, né? Que contabilidade, tudo bem, já tá... É mais machista também, mas tudo bem. Mas aí eu estava conversando com um colega, contador também, eu, a Georgiana e o colega. Cara, o cara só olhava para mim. Você sabe quando olha, e mesmo ela perguntando essas coisas, falando sobre negócios, ele só olhava para mim. E aquilo foi me incomodando de uma tal maneira, eu não sei se era o respeito, porque como a Georgiana era minha esposa, ele sabia disso, não queria desviar o olhar. Mas sabe quando ele fixa o olhar e fica assim para você olhando, como se ela não existisse? Isso acontece. E aí, quando acabou esse bate-papo, que foi uns 15 minutos, aquilo me incomodando assim, tremendamente, quando saiu, eu falei para minha esposa, falei, amor, você notou que ele só olhava para mim? Isso me incomodou. Ela, amor, notei. Mas eu não sei, porque, tipo assim,
Quando eu cheguei, ele olhou pra mim, a gente conversou, eu tava conversando com outra pessoa, e quando você chegou, ele começou a olhar pra você. Não sei se foi algum respeito, alguma coisa, mas eu também me senti mal. Porque, pô, eu tô do lado, faço parte da conversa. E era um olhar fixo, assim, tão forte, que eu falava, cara, esse cara não tá vendo que minha esposa tá aqui, nem olha nem por educação. E aí já não sei se é um machismo, não sei, mas isso me incomodou. Eu nunca tinha passado por isso, tá? A primeira vez eu falei, cara, não tô assim... O pior é quando a pessoa só tem você como interlocutor, né? Tô numa reunião, um homem e eu. O homem faz uma pergunta e ele mesmo responde antes que eu possa me pronunciar. É muito constrangedor. Mas eu também, assim, já passei por muitas coisas dessas. Hoje em dia, eu sacaneio, né? Em vez de antigamente me incomodava, eu ficava muito brava. Hoje em dia, eu fico brava, continuo ficando brava. Mas hoje em dia, eu sacaneio, né? Eu acho que eu tiro de letra esse tipo de coisa. Mas incomoda muito. Por exemplo, eu hoje trabalho, hoje a minha empresa, eu sou a gestora de uma empresa na área de construção, que é um mercado tradicional, muito tradicional e super machista. Quantas engenheiras eu tenho na minha empresa hoje? Hoje, nenhuma. E eu estou trabalhando para mudar isso. O que acontece? A gente tem um público, o público de chão de fábrica, que a gente chama, né? O pessoal que está lá nas obras, lá o dia a dia e tal, que é um pessoal mais humilde, né? Muitas vezes sem o estudo completo, e é muito machista. É o espelho da nossa sociedade, do bom e do ruim, né? E o que acontecia no início? Eu dava determinadas ordens e o pessoal passava a mão no telefone e ligava pro Lúcio. E ele dizia, não, pode fazer desse jeito. Não pode, gente. E aí eu comecei a fazer os treinamentos, inclusive com o Lúcio, né? Inclusive eu tirei ele da operação, porque eu falei assim, o seu perfil não é esse, você não vai continuar na operação, a gente tem que contratar pessoas que façam isso, porque o seu perfil é outra coisa, você tem que fazer o gerenciamento dos contratos. Você é o comercial da empresa, você não é mais um engenheiro civil, né? É um gestor, você mudou o seu perfil aqui dentro do escritório. Eu não vou mais admitir. E toda vez, e aí nos treinamentos eu chegava e falava assim, pessoal, é o seguinte, toda vez que um de vocês quer descumprir a ordem que eu dou e passa a mão no telefone e liga pro papai, porque o pessoal de campo começou a chamar o Lúcio de papai, e o papai passa a mão na cabeça de vocês estão correndo o risco de perder emprego. Mas não é porque estão desobedecendo a minha ordem. Porque toda vez que vocês ligam, ele tem que parar o que ele está fazendo para poder atender uma desordem de vocês, ele deixa de correr atrás de contrato e a gente sem contrato não tem emprego para vocês. Então vocês decidem se vocês querem cumprir as coisas que vocês precisam cumprir, porque é lei, porque é obrigação, tá? E não é porque eu estou mandando, é porque isso exige, o tipo de trabalho que vocês fazem exige esse tipo de comportamento, exige esse tipo de detalhamento. Então vocês decidem se vocês querem continuar trabalhando direito, ou se vocês querem correr atrás de emprego, porque vocês não deixam a gente trabalhar. E eu tenho que falar duro o tempo inteiro com esse pessoal. Eu trabalho só com homens. E aí ele é conhecido como papai, o Lúcio, e eu sou conhecido como Dona Valente, porque eu sempre tenho que falar. Dando ordens, né? Dizendo assim, aqui não funciona desse jeito, eu tenho que bater na mesa. Hoje em dia, eu já tenho um pessoal que cumprem as ordens. E eles sabem que se eles saírem um pouquinho do coisa, eles vão ser penalizados. Assim, é a história da mulher, sabe, Danilo? Uhum. A mãe em casa é quem sempre tá brigando, é quem sempre tá tentando colocar ordem na casa, né? Aí fala assim, minha filha mesmo tem uma frase icônica, que fala assim, papai me mima.
Aqui em casa também. Sabe? Então, isso é icônico, né? E a gente está sempre sob pressão. A mulher, dentro e fora de casa, está sempre sob pressão. Isso não é romântico, não é romântico, não é heróico. Dizer, é uma mulher guerreira. Pô, a gente se cansa de guerrear. A gente precisa começar a escolher as batalhas que a gente quer. Foi isso que eu falei aqui, que parece que a mulher, ela sempre tem que se provar, né, cara? Pois Todo é. momento ela tem que provar que ela é capaz. Todo momento ela tem que provar que ela é capaz, cara. É a história da louça, né? Chega o marido à noite em casa. Antigamente as mulheres ficavam mais dentro de casa e os maridos era o provedor, né? Então, e o marido chegava, cadê minha comida? Né? Tirava o sapato, ficava na frente da televisão e, cadê minha comida? Porque minha comida não está pronta, porque você não faz nada o dia inteiro. Um dia a mulher resolve mostrar para ele que se ela não faz nada o dia inteiro, como é que fica a casa, né? Então tinha uma pilha de louça, a casa toda bagunçada, as crianças gritando, correndo, dizendo que estavam com fome e tal. E o marido, que causa é esse? Não sei o que, não. Hoje eu não fiz nada, né? Porque a gente faz coisas pequenas, assim, ao olhar do mundo, né? Pequenas, assim, muito entre aspas. E que, se a gente não fizer, as coisas crescem, se acumulam e ficam visíveis, notoriamente visíveis, né? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz o tempo inteiro. Tipo assim, eu confesso que eu tenho que me vigiar. Porque é cultural. Não, nós mulheres precisamos também. Nós mulheres precisamos nos vigiar, porque também toda mulher quando chega, por exemplo, numa festa, tem uma mulher gostosona, né, com a roupinha mais colada, mais curtinha e tal, vê o homem olhando, ela faz, aquela fulana tá ali toda se amostrando, tal, que mulher, que vadia. Isso a gente faz. E não é isso. Eu não posso propagar o direito da gente ser quem a gente é, do jeito que a gente é, do jeito que a gente quer ser. Se eu chego numa festa e falo um negócio desse, eu tenho direito. Cara, eu malho todo dia. Se eu sou gostosa, é porque eu malho todo dia. E eu gosto de mostrar meu corpo, não é para um homem, às vezes é até para as mulheres. A gente tem que parar de ser machista, a gente tem que parar de ser invejosa, quer ter um corpo daquele, para de falar mal da mulher, vai pra academia também, vai fazer sua parte. Deixa a louça lá pro cara lavar. Se o cara não lava, compra uma máquina de lavar louça. E vai viver. Isso tem parte da gente também. Isso não é heróico, isso não é romântico, isso é um trabalho diário que a gente tem que fazer. Nós, como mulheres, precisamos ver isso também, porque isso faz parte da nossa preservação. A gente é cobrada quando a gente é mãe e a gente deixa de trabalhar. Eu fui criada para ganhar o mundo. E durante muito tempo eu tive que lutar contra as coisas que eu ouvia e que eu romantizei no papel de mãe. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ponto. Ser mãe é uma merda. Desculpa. Se quiser cortar aí, ser mãe é uma aqui não corta porcaria. nada. Aqui não corta nada. Por quê? Porque a gente não é cobrada pelo papel de mãe. A mãe, nós somos as mães possíveis, minha gente. Sabe? Eu durante muito... Eu no meu processo, eu tenho 3 filhos paridos, né? Tenho uma filha, uma enteada, que é minha filha também. Veio do coração e chegou mais velha. Todos esses nascimentos são cruéis com as mulheres. Todos eles. Porque a gente é cobrada se a gente tem um emprego, se a gente é bem sucedida profissionalmente e resolve parar para cuidar dos filhos. Porque existe muita lenda aí também, né? Criança precisa de atenção. Criança precisa de atenção integral. E isso fica em função da mulher. E a gente se cobra isso. E quando a gente cansa, porque cansa, é um processo árduo ser mãe, é um processo árduo educar uma criança, é árduo, é cansativo, é desesperador. E
aí a gente resolve voltar para o mercado de trabalho. Com quem que vai ficar a criança? A gente é olhada e cobrada. Quem está lá com seu filho agora? Você está terceirizando a educação do seu filho. Ninguém chega para o homem e fala assim, por que você está trabalhando? O homem só sabe porque tem uma mulher atrás, segurando a onda. Né? Se a mulher ganha mais que o cara, fica em casa cuidando da criança que eu vou lá para fora, eu sou a provedora. Não pode. O que é que vão falar de mim? O cara entra em parafuso, né? E acaba casamento por causa disso. Filho acaba casamento mesmo. Né? Então, tem diversas questões entre carreira e vida pessoal, e no caso específico de ser mãe, que é frustrante. Poxa, Lela, te falar, aqui, como contabilidade, tem DP e a gente vê muitas mulheres empregadas, né? E muitas têm filhos, né? Cara, eu acho que 80% não consegue voltar para o trabalho. Tira lá a licença maternidade, é padrão. Engravidou, tira a licença maternidade, 1 mês de férias e pede demissão. Não consegue retornar. Porque como é que se retorna ao trabalho, às vezes, com um menino de 6 meses e o pai, às vezes, não dá atenção? Não Agora, imagina só, vamos para um aspecto... A gente está falando aqui de pessoas empregadas, de pessoas, sei lá, às vezes, classe média, né? Uhum. Vamos para um âmbito maior. Vamos para as periferias, onde a maior parte das famílias brasileiras hoje são comandadas por mulheres. Porque os homens fazem filhos e vão embora. Né? É uma estatística gigante. Eu não tenho números aqui agora, eu não lembro, mas é uma estatística absurda. A mulher tem que trabalhar porque ela tem que colocar comida dentro de casa e ela tem filhos, né? Para criar. Então, ela precisa de um entorno, de uma comunidade que assegure a segurança e a qualidade de vida daquela criança. E a gente não tem hoje. Era para ter, mas a gente não consegue ainda ter. E essa mulher tem que sair para trabalhar 8 horas por dia. Às vezes ela passa até 12 horas por dia, porque tem mulher que tem que pegar um ônibus e passa 2 horas para chegar no trabalho. Tem ônibus ainda, né? E outras 2 horas para chegar. E onde ficam os filhos dessas mulheres? A gente tem um número também alarmante de crianças, eu não vou nem dizer de adultos, de crianças, de jovens, né, de periferia, se marginalizando e morrendo muito cedo. Aí fala assim, a culpa é da família. Que família, gente? Que família? Porque normalmente tem uma mulher ou uma avó, né? Essas crianças já foram abandonadas pelos homens, né? E é um desespero. E essa é uma realidade muito dura e que poucas pessoas têm coragem de encarar e dizer assim, o que eu posso fazer em relação a isso? A gente não faz, a gente não tem leis que assegurem isso, né? A gente tem um machismo entranhado na gente, né? Mulher não trabalha, é preguiçosa. Não é, minha gente. A quantidade, a gente tem pelo menos 3 turnos. Né? A gente tem pelo menos 3 turnos. A gente tem o trabalho de casa, a gente tem o trabalho fora, a gente tem o trabalho com a criança. A criança não vai bem na escola. A escola liga para o pai ou para a mãe. É para a mãe. Para a mãe. E depois ainda tem que estar bonita para o marido, né? E ainda tem que estar bonita para o marido. Bonita para o seu companheiro. Já tive várias reclamações já disso, assim, de colegas. Fala assim, quando chega em casa, minha esposa tá esculhambada. Eu falei, cara, mas bicho, ela trabalhou o dia inteiro também, tá que nem você também, cara. Exatamente. E é uma cobrança. Por exemplo, eu faço muita coisa. Então, eu sou muito leal às pessoas com quem eu me relaciono, sabe? Então, você sabe disso, eu tô com você desde que eu cheguei, que tem mais de 20 anos que eu tô dentro da Advance, né? Como cliente da Advance. Você pegou todas as empresas, eu tive muitas empresas, minha gente, muita coisa. Empreendedora, nata. Né? Vários tipos de negócios diferentes. E
E não fecharam por fracasso, não. Fecharam porque eu estava querendo fazer outras ciclo, coisas diferentes. Né? São ciclos, ciclo exatamente. inicia e finaliza. Inicia e finaliza. Um ciclo. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que cuida da minha estética. Né? Digamos assim, eu tenho um salão que eu vou que cuida do meu cabelo. Eu só vou nesse salão. Porque eu acho que... Eu gosto de trabalhar com pessoas que eu considero amigas. Né? Até porque eu sou uma pessoa muito explosiva. Vai ter um momento... algum momento que eu vou explodir. E eu preciso de pessoas que estejam comigo, que entendam que eu não sou sempre assim. Que sejam capazes até de me perdoar se eu fizer alguma coisa, porque depois eu vou chegar e falar assim, olha, me desculpa, aconteceu isso, 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 eu tava assim, 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 eu não podia ter feito isso com você. É uma forma também de me defender, porque eu sou uma pessoa explosiva e eu sei disso, já melhorei muito. Depois que eu comecei a remar, eu não tenho mais vontade. Atleta campeã. Já é campeã mundial ou não? Não, mas é brasileira. Sou brasileira. Campeã brasileira. Mas assim, eu fico brincando que eu comecei a fazer o exercício para poder. Não, eu sou uma serial killer potencial. Deixa eu falar, como é que é a sua rotina diária? Porque você faz tantas coisas assim, como é que você consegue pegar as suas 24 horas do dia? Como é que você encaixa? Como é que você escolhe? Conta um pouquinho disso aí. Quando pergunta assim, como você dá tempo de fazer tanta coisa? Eu não faço tanta coisa. Quer dizer, eu não faço tudo ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que vim da publicidade, cresci na criação, mas sempre adorei planejamento. Né? Então, eu me sentia sempre um peixinho fora d'água. Sempre me sinto um peixinho fora d'água. É difícil eu conseguir me colocar totalmente dentro de uma caixinha. Então, hoje, por exemplo, eu pratico canoa havaiana, é meu esporte, e eu me encontrei, eu estava muito tempo perdida, né? Inclusive, eu passei muito tempo em depressão sem saber que eu estava deprimida, né? E tem a ver com todas essas histórias da maternidade, desse papel de mulher, onde é que eu me encaixo dentro dessa sociedade, dessa coisa do tentar se encontrar em algum lugar, em algum momento. E eu procurando alguma coisa e encontrei a canoa havaiana para relaxar. E aí, minha rotina hoje é o seguinte, eu durmo cedo. Antigamente eu era a última a dormir. Depois que estavam todos deitados, eu dormia. Ou tentava dormir. Porque a gente tem um relógio biológico. A natureza é muito sábia. A gente só não morreu por causa da nossa natureza. Porque se dependesse da gente, até para respirar, a gente já tinha morrido fazia tempo. Né? A gente só está vivo porque a natureza é muito sábia. Então, meu relógio biológico é o seguinte, eu tenho sono às 9 horas da noite. 9 horas da noite é para eu dormir. Eu não posso fazer mais nada. E durante muitos anos, eu virava a noite trabalhando, né? Eu tinha insônia, porque a minha ansiedade era altíssima. Insônia acontece porque você fica repassando o dia inteiro que você viveu, o dia inteiro que você vai viver e anos pra frente. E quanto mais cansada eu ficava, menos eu conseguia dormir. A menos quando meu corpo me apagava. Então eu tinha uma série de problemas, enxaqueca crônica, que já não me avisava mais aquela coisa de vem a luzinha e tal. Não, minha enxaqueca chegava, eu desmaiava e acordava no hospital já tomando medicação na veia. Então, eu precisei ajustar muita coisa na minha vida, né? Uma delas foi isso, a prática de esporte, que eu sempre pratiquei alguma coisa, sempre fiz alguma atividade física, até para me manter sã de alguma forma, né? E aí hoje eu remo às 6 horas da manhã, então eu tenho que acordar às 5. Eu faço atividade física todos os dias, mentira, quase todos os dias. Domingo, a minha técnica disse que eu não posso fazer nada, eu tenho que descansar. Tem que descansar. Você tá remando aonde, cara? Eu tô remando aqui no lago. O pessoal do remo, da canoa havaiana, diz que são as remadoras de aquário, né, no Lago Paranoá. Qual é a empresa?
Quem é técnica? É a Rafaela Larcão, maravilhosa, campeã mundial. Ó, Jabá. Campeã mundial. Ela é campeã mundial? Ela é. E é? É, ela é campeã mundial. Cara, vou te falar uma coisa. Cara. Ela é a campeã da porra toda. Meus amigos que fazem remo dizem que é um vício, cara. É. De tão bom que é, cara. Eu não posso dizer que não é, não, porque... Sabia que ela era campeã mundial, não? Ela é. E a base que eu remo é a NOA, que fica ali hoje. Ela tem 2 bases, uma fica na Depol e a outra fica no Clube do Exército. Então quem tá pensando aí em iniciar o remo aí, ó, NOA, que fica no Exército e no... Na Depol. Na Depol, cara, se a Mirella tá indicando é porque realmente pode ir, que é fantástico, então. É fantástico, sim. E uma das coisas, assim, que eu acho primordiais, eu gosto muito de organização, tá, gente? Eu acho que eu tenho até um pouco de toque. Eu sou uma pessoa naturalmente desorganizada. Minha cabeça é um caos. Então, as coisas que estão ao meu lado, por exemplo, quando eu chego no escritório, eu tenho um escritório dentro de casa, que eu sempre trabalhei em casa. Então, esse negócio da pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, eu já fazia isso há 20 anos. Você inventou home office. Entendeu? Eu já trabalhava em casa há 20 anos. Então, não me... Assim, nesse sentido, né, da pandemia, obviamente, só nesse sentido, isso não me afetou, né? Então, meu escritório hoje está completamente bagunçado, porque eu não tenho tempo de organizar. Porque o tempo que eu tenho hoje é para descansar. E eu tenho levado isso ao pé da letra, né? Eu sempre fui disciplinada, eu dobrei essa coisa, assim. Porque eu inventei de remar, de competir, e disciplina é essencial para tudo. Durante muito tempo eu me estressava com as crianças. Porque criança, o Lúcio diz, o Pareia falou uma coisa muito engraçada, criança nasce com ácido, criança toma um ácido na hora que nasce e só vai melhorando, quando vira jovem, um adulto, né, mais velho. Então, criança com ácido na cabeça é bagunça, gente, então tem que acostumar, tem que abstrair, respira e tal. Então, com essa história toda, você me perguntou, já fugi, já contei um monte de coisa no meio do caminho. Não, a eu história, acordei 5 seu horas tempo, da manhã. como é que você se organiza nisso tudo? Eu acordei 5 horas da manhã, vou remar 3 vezes por semana. Aí, quando eu saio de lá, então eu começo a trabalhar às 11 horas da manhã. Certo. Mas como eu sou muito focada, quando eu estou no lugar fazendo determinada coisa. Intensidade, né? Você põe intensidade naquilo que você faz. Exatamente. Isso é um valor muito bacana. Foco, né? Às vezes, todo mundo que vai trabalhar comigo diretamente, eu falo o seguinte, olha, se você me perguntar uma coisa, eu vou responder, você não pergunta de novo, espera e depois você me fala, porque eu não escutei o que você está falando, porque eu estou fazendo alguma outra coisa, eu estou completamente focada ali. Se eu te responder, você dá um tempo e depois você fala, Mirella, espere eu olhar para você. Você vai falar, eu ainda vou olhar para você, vou responder de novo. Você respira e fala assim, Mirella, você me ouviu? Aí eu vou ligar você. Não, por favor, desculpa, repita tudo de novo porque eu não entendi nada do que você falou. Foco. Entendeu? Eu ainda tô ali processando algumas coisas. Quando eu saio daqui, se eu estou falando esqueça, você não vai conseguir falar comigo naquele momento. Muita gente fala assim, eu liguei para você e você não me atendeu. Eu disse, não vou atender. Meu telefone hoje fica no mudo. Eu já tirei, eu tenho um relógio que quando meu telefone toca... Apita. Não, já tirei, tá? Eu tô ali na frente do computador, eu tenho muita coisa para resolver. Se eu tiver que atender telefone, eu não vou trabalhar. Esse é o mal do mundo. É você querer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Então não adianta. Então eu secciono o meu tempo. Então eu me organizo. No dia anterior, eu já sei como as coisas que estão planejadas e organizadas para o dia seguinte. Mas sempre tem um incêndio. Você tem tempo para incêndio? Sempre tem. Mas eu dou o tempo do incêndio. Você separa o tempo do incêndio? Porque sempre tem alguma coisa que... Eu dou o tempo do incêndio. Eu fico com a raiva disso. E é por isso que eu não coloco na minha agenda muita coisa para o dia. A minha lista de coisas a fazer é gigantesca. Ela vai subindo em relação a prioridades.
Isso é muito importante para quem quer empreender, porque a gente não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo agora. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Você tem que entender isso. Você sabe que a gente demora a aceitar isso. Hoje eu uso uma técnica de agenda que é agenda por lote, né? Então eu pego determinado tempo e falo, ó, de 8 até as 9 eu vou fazer isso, de tal hora até a hora, vamos supor, eu vou trabalhar do marketing, depois, exemplo, agora esse horário é horário do podcast, legal? Aí eu tenho o horário do trabalho interno, que é naquele horário até aquele horário, então eu sempre tenho assim, tem alguns buracos para reuniões que eu deixo para clientes. Quando eu montei essa agenda por lote, e no Google é muito bacana você montar isso, porque depois te dá as horas que você está trabalhando em cada lote. Cara, eu fiquei decepcionado, porque eu queria fazer tanto mais coisa, eu queria ler, queria não sei o quê, e não dá tempo. E aí eu acho que é mais escolha do não fazer do que fazer. O que é que você não vai fazer do que você vai fazer. Mas quando você também te dá clareza, isso também te dá depois um alívio. Fala, cara, não tem... É impossível. Tá tudo bem. Eu, com 30 anos de idade, descobri que não era Mulher Maravilha. Que até os 30 eu achava, eu tinha certeza absoluta que eu era Mulher Maravilha. Fazia tudo, dava... Não, Danilo, coisa mais absurda que eu fiz na vida. E eu conto isso, assim, para as pessoas. Não façam isso. Porque o preço, você vai ser cobrado por isso. Eu trabalhei, eu queria comprar um apartamento. Eu fui criada dizendo assim, você precisa ter uma coisa sua onde você descansar o seu esqueleto. Né? Pensamento da classe média. A gente precisa ter a nossa casa. Eu acho que isso é muito importante, mesmo, acho mesmo. Porque classe média precisa ter sua casa, porque se a gente não tiver um boletozinho para pagar, um crediáriozinho, a gente não tem as coisas. A gente tem esse pensamento, porque a gente não tem educação financeira na escola. Isso. A gente não sabe gerir nosso dinheiro. Então, para gerir nosso dinheiro, a gente tem que fazer dívidas e picar ela. É péssimo, mas a gente faz isso. É isso mesmo. Né? Então, até os 30 anos de idade, eu chorava todos os dias quando via as pessoas comprando suas casas e eu não conseguia ter a minha. Porque eu não ganhava o suficiente para juntar dinheiro. E o dinheiro que eu ganhava, assim, poxa, eu tenho que me divertir, eu vou deixar de ir para restaurante, eu não tenho 30 anos de idade. Né? E aos 27 eu fui mãe. E aí, o que eu fiz? Eu vou comprar o meu apartamento. E aí eu era casada, né, com o pai do meu primeiro filho, o Nicolas, era casada com o Cristiano. E eu disse, vamos mudar para a casa da sua mãe, vamos entregar o aluguel, porque a gente entregando o aluguel, eu consigo juntar o dinheiro do aluguel para a gente dar a entrada num apartamento. E paga a prestação. Né? E aí, em vez de pagar aluguel, eu pago a prestação. Pensamento lindo, né? Vamos lá. Morar com a sogra. Só que, além de ter todos os conflitos com mais gente, porque dentro da nossa casa, dentro no núcleozinho, marido, mulher e filho, você já tem um monte de confusão, quando você junta com a família, porque não era só ela que morava lá, tinha minhas cunhadas, minha outra cunhada tinha a casa dela, mas estava sempre lá com as crianças, então era muita gente dentro de casa, era muita coisa para administrar. E eu trabalhava em casa. Vamos lá. O que foi que eu fiz? Eu precisava incrementar o meu orçamento. Então, além de ter um emprego fixo numa agência, eu resolvi começar a fazer roteiros para a TV, para uma produtora como freela. Como eu gerenciava esse tempo? O que você faz da meia-noite às 6? Você dorme, né? Então você vai fazer roteiro agora. Eu não dormia. Eu passei 6 meses, fiz uma série gigantesca. Por 6 meses eu dormia da sexta para o sábado. Nos outros dias, eu chegava em casa, mais ou menos 7h30, 8 horas da noite. Tomava um banho, comia, dava um beijo no meu filho e ia para o computador. Quando dava 7 horas da manhã, eu levantava, tirava a bunda da cadeira, tomava um banho, tomava café, acordava meu filho, deixava meu filho na escola e ia para a agência. Eu fiz isso durante 6 meses. A conta veio. Eu fiquei muito doente. Durante muito tempo. Estresse acumulado, então eu vivia no hospital. E o dinheiro que eu estava tentando guardar para casa, se transformou em pagamento para médico, para hospital e para remédio, gente. Então a gente não pode ser super-herói. Não nascemos humanos.
A gente pode tentar fazer algo esplêndido? Pode, mas é trabalho de formiguinha. E ele não vem da noite pro dia. Comprei meu apartamento. Comprei. Graças a Deus, comprei. Primeira coisa que eu fiz, juntei o dinheiro e comprei. Mas a que custo isso? Né? Então, um bom planejamento evita excessos. Hoje eu já sei. Eu não tinha na minha agenda, por exemplo, um tempo para ir para academia. E quando eu tinha tempo para academia, eu estava exausta, eu não queria ir. Na minha agenda hoje, eu coloquei meu tempo, a minha manhã, a maior parte da minha manhã é para mim. Isso não é impossível. Não é impossível. Para eu fazer isso que eu fiz hoje, eu já fiz muita doideira. Mas aí, estruturando essa empresa que eu tenho hoje, montando os processos, eu tenho pessoas que me ajudam. E pessoas que ajudam essas pessoas. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E os processos precisam rodar bonitinho para todo mundo ficar tranquilo. E para rodar bonitinho, os processos precisam ter começo, meio e fim e seguirem e serem ajustados diante das necessidades, porque os cenários mudam. Isso eu acho mais importante, né? Pela minha experiência de processos, a gente acha que a gente monta um processo e acabou. Cara, muda toda hora, né? Toda hora tem um ajuste aqui. O tempo todo tem ajuste. É muito importante ter alguém para ficar revisitando os processos, refazendo, reformulando e acompanhando. Cara. Você sabe que tem histórias grandes de contabilidade que tem uma pessoa só para isso. É uma pessoa que fica responsável somente pela montagem, acompanhamento e mudança de processo. No caso do lado da gente, quem montou esses processos foi eu, mas eu tô calejada, né, Dan? Uhum. Eu já tive muita coisa, já caí muito, já tive que me levantar diversas vezes. Então, alguma coisa a gente aprende no meio do caminho. Porque viver é um processo, né? E a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. No escritório não é diferente, né? A gente sai do macro e vai para o micro. O micro é aquele no escritório. Que o escritório, uma empresa, é um filho. Né? Um filho, talvez o que dê mais trabalho. Uhum. Né? Porque ele vem cheio de células e coisas que às vezes são coisas muito novas. Eu, por exemplo, eu venho de publicidade. De repente, eu estou gerindo uma empresa de construção, que é um mercado completamente diferente. Hoje são quantos funcionários lá, mais ou menos? Hoje a gente tem uns 50 funcionários. 50 vidas, muita coisa, né? Muita coisa. É muita responsabilidade. Fora os terceirizados que a gente tem que gerenciar. E aí a gente vai subir para quase 100. Né? Fornecedor, que a gente tem muito fornecedor. Então, a empresa, do jeito que está hoje, a empresa começou com... Eu tenho uma foto lá em casa, que é eu e o Lúcio. No escritório lá de casa, montando nossa primeira licitação. O Lúcio é engenheiro velho, né? Está no mercado há muito tempo, tem uma expertise maravilhosa, fez obra no país inteiro. Ajudou a crescer uma das grandes empresas aqui da cidade, né? E um belo dia, ele estava desempregado. E ele chegou em casa arrasado, demorou um tempão para voltar para casa, porque ele não sabia como me dizer. Eu estava em casa naquela época, fazendo esses projetos doidos que eu faço, escrevendo livro, cuidando de menino, porque a gente tinha decidido junto que isso ia ser bom. Foi muito bom, foi muito ruim, por todas as coisas que aconteceram assim que é muito difícil ser mãe só, principalmente que eu sou inquieta. Uhum. E aí ele chegou desesperado. Como é que eu vou dizer isso pra ela? Que nossa renda secou, né? E na hora que ele chegou assim, em desespero pra falar comigo, aquele pesado, sabe? Aquela carga daquela notícia. Eu virei pra ele, abri um sorriso daqui até aqui e falei assim: a gente está no melhor lugar do mundo. Aí disse, essa mulher ficou louca de vez. O que ela está dizendo? Eu estou chegando para ela dizendo que estamos desempregados, né? Estou desempregado, o que a gente vai fazer? E eu virar e sorrir e abraçar ele, dizendo assim:
O Marco Zero é o melhor lugar do mundo para se estar. Porque a gente pode virar 360 graus e ver para onde a gente quer ir. Deu um tilt na cabeça dele, né? Vou internar essa mulher. Mas eu entendo isso que você está falando. Sabe? A gente tem tempo de respirar. A gente costuma ligar o automático e seguir. A vida é muito mais do que o automático, gente. Sabe? E esse lugar que a gente tem que levar essa chacoalhada é maravilhoso. Eu já tive que ser chacoalhada diversas vezes, né? Óbvio, é preocupante a gente não saber o que vai acontecer no futuro. Às vezes é desesperador mesmo. Porque a gente estava construindo a nossa casa, a gente estava sem fundo de reserva, né, de emergência, porque a gente estava usando tudo fazendo a casa, porque a gente se acomodou, né? Acomodação é a pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa. Não é só para um empresário, empreendedor. Para qualquer pessoa. Quando a gente se acomoda em qualquer tipo de situação, é a pior coisa que a gente faz na vida. A gente morreu. A gente morreu um pouco e não sabe, né? Então, a gente estava literalmente num buraco sem fundo naquele momento. E aquilo estava vibrando porque a gente estava naquele lugar, porque a gente ia precisar se mexer, a gente ia precisar reacomodar, a gente ia precisar entrar em movimento. Né? E vida é isso, é estar em movimento. Né? Eu estava até vendo um videozinho de yoga, porque eu adoro yoga. Nos momentos mais complicados da minha vida, eu acho que ela me salvou. Né? Porque a yoga exige que a gente silencie. Por quê? Porque vida é movimento. E a yoga é completamente antinatural. Porque ela exige que você cale tudo. Cale o corpo, você para numa posição de yoga, você fica lá. Aí você respira, às vezes você trava a respiração. Então a yoga é completamente antinatural e exige o seu silêncio. E depois do silêncio vem o som. E vem um som muito mais, ele reverbera muito mais. Né? Então a gente estava naquele momento que a gente precisava silenciar, olhar para todos os lados, parar e dizer assim, o que é que eu vou fazer agora? E assim, a chave da vida além do movimento é a pergunta. Se a gente para de se perguntar o que é que a gente vai fazer agora, a gente morre também. Né? Então, por isso essa minha inquietude vem de muitas perguntas. Né? Eu estou sempre fazendo pergunta para mim e tentando respondê-las. Então todas as coisas que eu faço nasceu de uma pergunta. Né? E esse lugar que a gente estava naquele momento era isso. Eu queria ir para fora naquele momento. Eu queria mudar para o Canadá. Estava procurando coisas. Agora que eu consigo mudar para o Canadá. Vou passar alguns anos lá. Não, ele não queria. E existe também a diferença de idade. O Lúcio é um pouco mais velho do que eu, um pouquinho só. Eu chamo ele de velhinho, mas eu também tô velhinha. Acho que eu também envelheci, né? Mas eu sacaneio ele. Foi isso. E aí, naquele momento eu queria, e ele não. O Lúcio é engenheiro, gente. Ele tem um pensamento muito reto, muito linear, ele é muito metódico. Eu sou o caos em pessoa. Eu não sei como é que a gente tá junto. Talvez eu dê essa inquietude que ele precisa, né? E ele me dá a calmaria que eu necessito sempre, né? Eu acho que é por isso que a gente tá junto. Mas ele tem um pensamento muito reto, né? Ele é muito metódico. As coisas precisam acontecer assim, 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 assim. E às vezes você tá no caos, você não pode ter tanta metodologia. Você precisa resolver com criatividade, né? Era o momento que a gente tava vivendo. E ele me pediu um tempo antes da gente partir para algo mais audacioso, digamos assim. Eu disse, tudo bem, só que você não vai procurar um emprego. Mas a gente precisa. Não, a gente não precisa. Você ajudou uma empresa a crescer. Eu acompanhei esse tempo todo com você. Eu sei que a empresa não cresceu por causa dela. Eu sei que você tem uma responsabilidade enorme nisso. Então, se você fez para os outros, a gente vai fazer agora por nós. Ele, não, eu disse, sim. Nós vamos fazer por nós agora. A gente vai abrir nossa empresa e a gente vai trilhar o nosso caminho. Foi super resistente.
Mas ele resolveu arriscar um pouco, né? Ele nunca me ouve, nunca. De um tempo pra cá, ele tem começado a me ouvir um pouco mais. E assim fomos. Então a gente tem uma foto icônica lá em casa. Eu com o cabelo bem curtinho, porque eu cortei o cabelo. Eu tinha um cabelo enorme na adolescência, você lembra? Na cintura. E aí fui cortando. Quando eu cheguei em Brasília, eu torei, virei Joãozinho. E aí fiquei assim muitos anos. E aí nessa foto eu tô com o cabelo bem curtinho, bem gordinho, sentada com uma pilha de papel de um lado, pilha de papel do outro, eu e ele. Ele de um lado, eu do outro. E a gente fechando nossa primeira licitação para participar. Conseguimos um parceiro, né, para trazer essa empresa para cá, para poder fazer a representação dessa empresa e começar a nossa. E assim foi. Isso foi em 2014, se não me engano. De lá para cá muita coisa aconteceu. Ele virou sócio de uma outra empresa, saiu da empresa e ele disse, não, agora ó, só eu e você, meu amor. Chega. E a empresa deu um boom, né, nela? Mas eu acompanhei essa empresa aí, ela deu um boom, cara. O que faltava para ele? Confiança para poder seguir os caminhos que ele já sabia trilhar, né? E precisava de alguém para garantir que as coisas funcionassem direito dentro do escritório da empresa, para ele poder ganhar o mundo. E aí, essa segurança, talvez, eu consegui dar para ele. Eu disse, bom, eu já tive um monte de empresa, já fechei, já abri, alguma coisa eu aprendi nesse meio do caminho. Mas eu sou muito curiosa, né? E gosto de aprender o tempo inteiro. E sou muito crítica também, a pessoa mais crítica do mundo comigo sou eu. Então eu acho que eu nunca sei o suficiente. E não sei mesmo. Mas eu sou disciplinada e sou estudiosa, eu gosto de estudar. E aí a gente abriu, eu e ele trabalhando, e no início o meu filho, o Nicolas, me dando um apoio ali nas compras, a coisa mais burocrática. O Nicolas, com 18 anos, eu acho. E eu e ele. Ele nas obras, correndo atrás de obra e no operacional, engenheiro mesmo. A gente com a equipe super reduzida e eu no escritório, na parte administrativa e financeira. E aí eu disse, gente, eu tenho algumas competências que eu queria ter e que eu acho que eu não tenho. E aí resolvi fazer, eu já levei bronca sua, resolvi fazer contabilidade. E agora, além de empresária, mãe, publicitária, remadora, etc e tal, eu também virei estudante de contabilidade, me formo no meio do ano que vem. E vai fazer depois a administração. Que é o que eu falei para ela. Eu falei, ela, você tinha que ter feito a administração. Que você viria a contabilidade, mas eu acho que você tem muito perfil administrador. Eu também quero fazer, na verdade. Né? Hoje também eu sou mais gestor do que contador, né? Mas, ó, no meio do ano que vem eu termino, a gente entra junto na faculdade. Você sabe que eu estou pedindo para a Georgiana fazer também, cara. A Georgiana também já estou pensando que ela é geógrafa, né? Ela administra a Advance. Ela estudou demais a Georgiana. Nossa, tipo assim... Hoje tem conhecimento, né, para tudo que é lugar, né? Então ela participa demais. Mas eu falei assim, não, vamos fazer administração. Acho que tá faltando essa pegada aí. Acho que assim ela faz administração. E assim, é outro assunto também, que isso dá pano pra manga, pra gente ficar aqui horas e horas conversando sobre conhecimento, né? Sobre formação. Formação, a formal e a informal. A administração, por exemplo. No curso de contabilidade a gente tem 2 anos? 1 ano, 2 anos? Eu não me lembro mais. A gente tem, no curso inteiro, hoje do jeito do curso que eu faço, a administração permeia o curso inteiro. Na minha época foram 2 anos, eu acho, de administração. Porque antes ficava, né, era blocos, né? Eram blocos. Hoje em dia não, hoje em dia as disciplinas são mais fluidas. Qual foi a disciplina que você gostou mais no curso de contabilidade? Qual é que você gosta mais? Cara, eu adoro tributo. Você gosta de tributário? Eu acho que é mais desafiador, sabe? É uma bomba todo dia, né? Que a gente vê. Mas eu não sou hoje a aluna que eu gostaria de ser. Justamente por tempo. Tem que escolher, né, Legal? Exatamente. Você não é Mulher Maravilha, né? Exatamente. Né? Eu queria me dedicar mais ao estudo. Então, como é que acontece o meu estudo hoje? Na necessidade. Eu faço as disciplinas, eu não vou dizer para você que eu não estudo nada, eu faço as leituras, né? Faço os exercícios, eu faço o básico para a faculdade. Já entendeu o débito e crédito?
Já. Cara, aluno contábil é terrível, cara. Não consegue entender o tal de débito e crédito, Olha, cara. O tal das eu vou partidas dizer um dobradas, negócio, cara. eu vou dizer um negócio, eu ainda peno por fazer essas coisas, viu? Eu não sou um exemplo mas, assim, eu já consigo me virar, né? E outra coisa, existe uma facilidade hoje que não existia, talvez na época que você estudou. Que hoje a gente entra na internet, a gente vê os videozinhos, a gente tem aula particular, né? Na hora que a gente quiser. Então, acho que isso é uma vantagem. Hoje em dia, eu estou estudando meu material, confesso a vocês que eu tenho muita raiva, né? Como eu trabalhei também nessa área, fiz muito material, conteúdo, né? Para a área educacional, eu tenho muita raiva quando eu pego meu material, sabe? Tenho muita raiva mesmo, porque professor é muito bom, mas não é todo mundo que escreve. Não é todo mundo que se faz entender, né? Um comunicador é um bom comunicador quando ele fala e a pessoa entende o que você está falando. Porque comunicação, essencialmente, não é o que você fala, é o que o outro entende. Concordo. Certo? Um bom professor é aquele que fala e os alunos entendem. Um bom professor tem que ser um bom comunicador. E nem todo mundo tem esse dom. É possível adquirir isso? É. Mas nem todo mundo também quer que isso aconteça. Porque existe também uma empáfia, né? Se eu sou PhD, eu sou doutor, eu sou pós-doc, né? Eu falo, vocês têm que se virar para entender. Se vira para entender, vai atrás. E não é assim. O bom professor é aquele que se faz entender, né? Passa o recado, né? Exatamente. E na hora de dar uma aula é complicado, imagina na hora de escrever. Gente, eu passo muita raiva. Então, eu terminei que eu decidi que eu não vou estudar mais pelo conteúdo lá que me é passado. Eu vejo lá qual é o conteúdo, mas eu vou atrás dele, num lugar que me explique melhor. Pra você ter uma ideia, eu tive uma disciplina de estatística. Na minha primeira graduação, eu quase levei pau em estatística. Então, eu já cheguei lá dizendo assim, eu vou ter que estudar isso direitinho. E me empenhei muito. Mesmo sabendo que a gente usa estatística o tempo inteiro. Independente do lugar onde a gente esteja. Né? Eu disse, isso aqui é muito importante. Eu preciso definitivamente aprender estatística. E me empenhei muito, fui estudar. E aí chegou um exercício pra gente fazer que eu fiquei em pânico. Que eu não conseguia resolver de jeito nenhum. E procurava. E nada. E fazia pergunta pro professor. E ele me respondia do jeito que estava lá no material. Então não me respondia. Aí, um amigo, né? Um amigo meu chegou, é professor de estatística. E eu cheguei e falei assim, quem? Tô desesperada. Eu sou muito burra. Porque a gente começa a se sentir mal. A gente acha que o problema somos nós. Né? Quando a gente pensa que o problema somos nós, minha gente, presta atenção. Normalmente não é. Normalmente está faltando um detalhezinho que a gente não se ateve lá. E que esse detalhezinho não vem da gente, vem de fora. Então presta atenção. E eu desesperada, eu falei assim, eu entendi o conceito, expliquei pra ele o que é que eu tava entendendo. Eu disse, tá perfeito, vamos fazer o exercício, vamos. Cadê a tabela? Eu digo, que tabela? Tabela de referência. Que tabela de referência? No seu material não tem a tabela de referência? Não. Em nenhum momento fala de uma tabela de referência. Você não vai conseguir resolver isso aqui nunca. Por mais conhecimento que você tenha, sem a tabela de referência. Eu digo, mas gente, isso aqui não tem... Em nenhum momento o professor falou que existia uma tabela de referência. Em nenhum momento o material me dizia que tinha uma tabela de referência. Em nenhum momento eu consegui resolver isso. Precisou alguém de fora chegar e dizer assim, olha, Mirella, para você resolver esse exercício, se você não tiver uma tabela de referência, você não vai fazer. O problema não era eu. O problema é que faltava informação para aquilo. E isso para mim também é icônico. Porque eu vivo dizendo isso dentro do escritório. Eu vou muito pouco ao escritório. E eu vou muito pouco propositalmente. Porque eu preciso testar os processos que existem. Porque se eu morrer, a empresa precisa continuar. Certo? E não existe forma de você testar processos se não vendo eles rodarem. Isso. E tem que ter um caos. E tem que ter um caos. Tem que ter um caos. Né?
Então, eu me afastei, porque o processo existe e ele precisa funcionar. E se ele não funcionar, eu preciso entender onde é o lugar que eu preciso fazer o ajuste, certo? Então, eu já identifiquei um. Normalmente, isso é prática para todos os lugares, qualquer tipo de negócio. É a comunicação. A comunicação ferra tudo, minha gente. A falta de comunicação. E às vezes é o seguinte, às vezes não. Na maioria das vezes, a gente peca por achar que o óbvio todo mundo sabe. Todo mundo sabe, verdade. Né? Verdade. A tabela, naquele momento, era óbvia. Para quem sabia. Para quem estava com informação. Eu não tinha informação. Eu não tinha como saber que existia uma tabela de referência. O professor sabia. Outras pessoas que estudam estatística sabiam. Mas eu não sabia. Aquilo não era óbvio. Podia ser óbvio para ele, para o professor. Mas para mim não era. E a gente peca na comunicação toda vez que a gente deixa de dizer o óbvio. E a gente tem que explicar porque as pessoas, elas se afetam com isso. Elas, você acha que eu sou burra? Não acho que você é burra. Mas eu já vivi o suficiente para saber que se eu não lhe der essa informação, você pode precisar dela em algum momento e você não tê-la. Por exemplo, dentro do escritório, dia a dia. Eu tenho uma pessoa, a Tayane linda, né? Meu braço direito, esquerdo, né? Minhas pernas dentro do escritório. E eu viajando. E eu sempre faço as conferências durante o dia das coisas, a gente sempre conversa o tempo inteiro. E aí eu disse, eu preciso que você me mande o relatório, por exemplo, de contas a pagar de hoje, de amanhã. Aí ela me mandava um valor. Eu disse, não, eu preciso que você me mande por cento de custo. Porque o dinheiro está numa conta, se eu preciso mandar dinheiro para outra conta, para aquele centro de custo, eu preciso ter as informações. Isso está na sua cabeça, não está na minha. Eu não estou do seu lado. Eu estou a quilômetros de distância de você. Se você não me passa as informações completas, você está pedindo a minha ajuda e eu não vou poder te ajudar. Faz parte do processo colocar todas as informações, até aquelas que você acha que não precisa. Eu sempre falo que é o óbvio que tem que ser dito. Exatamente, o tempo todo. O tempo todo, é. O tempo todo. Óbvio, devia estar escrito assim na testa da gente o tempo inteiro. Todo. Porque ele nunca é dito. É. E ele é a tabelinha que faltou. É a tabela de referência. Entendeu? E eu digo isso todos os dias no escritório. Ela outro dia estava do meu lado. A gente estava lá no escritório e ela estava aqui do meu lado. Aí ela mirava isso. E eu fiquei olhando para a cara dela. Então, eu digo, não posso te responder isso. Por quê? Porque você não me deu a informação completa. Não estava adiantando eu pedir para ela me passar o óbvio. Eu fiz o inverso com ela. Ela me pediu a informação, eu dei metade da informação. Aí ela, eu não vou poder fazer isso se você não me disser. Eu digo, o óbvio, né? O óbvio, né? Realmente você não vai conseguir se eu não te der a informação que você precisa. E é um trabalho diário. A comunicação é muito importante para a empresa em todos os setores. Se você não tiver comunicação, às vezes eu vejo esses vídeos americanos, né? Eu acho que o marinheiro faz muito isso, né? O comandante do navio, quando ele fala assim, vira 3 graus, o cara repete, virar 3 graus, para entender realmente se aquilo que ele falou foi aquilo que ele queria falar, né? Entender, né? Isso às vezes eu faço essa técnica aqui na Advance Contabilidade. Eu falo alguma coisa, a pessoa escuta e fala, agora repete. Eu preciso entender que aquilo que eu falei você entendeu, porque é que nem você falou, a comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Exatamente. E às vezes você entende totalmente errado e às vezes é óbvio. Teve uma vez que um cliente meu estava aqui, estava conversando, ele tem um restaurante. Ele falou assim, porque eu contratei um cozinheiro que não sei o que, mandei ele fazer macarrão, e ele errou tudo e tal, não sei o que. Eu falei, mas ele sabe cozinhar? Ele, é óbvio que sabe cozinhar. Eu falei, cara, não, às vezes não é óbvio não. Às vezes tem que sentar do lado dele e falar o seguinte, o meu macarrão é dessa maneira. Tá óbvio na sua cabeça, mas não na cabeça dele, né? Exato. E eu me pego muito nisso também, porque às vezes eu falo alguma coisa até para um funcionário e para um cliente que para mim é muito óbvio, é tipo 2 mais 2. Se eu chego para você e falo que 2 mais 2, você sabe que é 4, mas vai falar 2 mais 2 para não ter esses 3 anos. Não vai saber.
Então a gente sempre está se pegando, se policiando na comunicação para deixar o mais claro possível. Eu acho que o maior exercício do óbvio é você conversar com uma criança de 3 anos de idade. Você tem que explicar alguma coisa mais complexa do mundo para uma criança. De 3 anos. Certo? Isso é um exercício. A gente é educador o tempo inteiro. Não só com as crianças, mas com os adultos. Principalmente com os adultos. Porque a gente vai crescendo, vai esquecendo que a gente é criança. Né? Vai esquecendo a essência do ser humano. A essência do ser humano é uma criança. Então a gente vai deixando de se perguntar, de fazer perguntas. E com isso a gente perde a curiosidade. Por exemplo, você sabe que ontem, eu voltando lá da remada, tava um trânsito medonho. E aí eu pensando sobre os carros híbridos, né? Sobre os carros sustentáveis. Meu genro tem uma empresa, uma startup maravilhosa, que ele fabrica motos que não são a combustão, né? A bateria. É bateria elétrica? Elétrica, né? Então ela é super silenciosa. E aí de repente olhando aqueles carros, eu disse, gente, eu tava sem gasolina no carro, eu disse, eu tenho que colocar gasolina. Aí eu me parei perguntando assim, gente, eu nunca parei para pensar como é que funciona o carro. Gasolina é líquido, eu sei que ela é inflamável. Como é que é isso? E aí eu comecei a pensar no processo da combustão daquele líquido e que como ele fazia para mexer aquelas maquininhas tudinho dentro do carro para ele andar. É fantástico. E eu fazendo isso dentro do carro, eu comecei a rir sozinha, porque eu faço isso. Eu um dia matei a criança que existia dentro de mim. E voltei voltei a trazê-la de volta à vida quando meus filhos nasceram. Eu comecei a contar a história para eles. Porque eu precisava explicar um monte de coisa. Precisava falar o quanto eles eram importantes para mim, de um jeito que não fosse só mamãe ama você, porque mamãe ama você. Todo mundo fala. E a gente pode falar. Mamãe ama, eu faço assim, mamãe ama, mamãe ama, mamãe ama. Né? Mas eu precisava mostrar para eles que eu os amava de todas as formas. Não só a mamãe ama. Né? Então, eu escrevi, cada filho meu tem uma história, tem um livro. Tem um livro, né? E eu ia lá e contava. Só que pensando nos meus filhos, eu comecei a pensar nos filhos dos outros. Né? E explicar o mundo para essas crianças. Como funcionam determinadas coisas de maneira lúdica. Isso é um exercício que a gente não pode deixar de fazer com a gente. Principalmente para quem é empreendedor. Porque o que a gente faz, e aí você tem mostrado isso com a maestria, dá parabéns para a Advance, você tem corrido atrás, por exemplo, de encantar clientes. Né? Fala assim, você tem seu próprio negócio? Tenho, mas eu tenho chefes, que não sou eu, são os meus clientes. A gente sempre vai ter alguém que manda na gente. Sempre. Né? Sempre. Então, quando a gente faz esse exercício de contar uma história para a criança, de contar a história para a criança que está adormecida na gente, de se fazer perguntas, de ver a curiosidade, por exemplo, tem uma coisa aqui me filmando, tem uma máquina aqui, como é que ela funciona? Né? Isso vem física ótica aqui, né? Como é que inverte essa imagem que está vindo daqui? Isso funciona no nosso olho, é assim que funciona o nosso olho. Você sabe como é que foi feito a Polaroid? A Polaroid não, como é que foi feito? Vou contar a história da Polaroid. O cara, ele trabalhava lá na Polaroid, né? Polaroid é aquela que sai na hora, ele trabalhava lá, na indústria lá, estava passeando de carro com a filha, e a filha pegou, tirou a foto numa máquina normal, e falou assim, papai, tira agora aqui a foto, né, para eu ver. Aí o pai dela falou assim, não posso tirar a foto agora. Por quê? Não, porque tem que levar para o laboratório. Aí ela falou, mas por que não tem um laboratório dentro da máquina? O cara parou, olhou e falou, ela tem razão, por que não tem? Exatamente. É a criança dentro de você, por que não tem? Essa é a história da Polaroid. O cara criou um laboratório por causa da filha. As crianças sempre criam coisas fantásticas. A gente devia conviver e prestar atenção em todas as coisas que as crianças falam. Porque elas falam o óbvio pra gente o tempo todo. Por exemplo... Elas não têm criança limitante, né? Nessa coisa de criar histórias e tudo, fazer livros, né? Eu chamei o Johnny para fazer a ilustração de um dos livros. E a gente fez a apresentação.
As crianças de hoje dão 1000-0 na gente quando a gente tinha a idade delas, né? Tem muita informação. Tem demais. Eu fico impressionado. E elas têm uma coisa muito, muito bacana, porque eu acho que a gente deixava de questionar muita coisa. E elas questionam hoje muitas coisas, porque o nosso tipo de educação era... Você não pode questionar. Era sempre vindo de cima para baixo e nunca de baixo para cima. A gente não tinha nem abertura para perguntar alguma coisa. A gente tinha medo dos adultos. E hoje em dia elas não têm mais medo, né? Elas questionam mesmo. Isso é fabuloso. Eu sou apaixonada por criança, né? Depois começa a crescer, eu perco o encanto. Eu gosto da crise dos outros, né? Eu gosto dos outros. Fica chata, começa a ficar chata. Né? Acha que sabe de tudo. Ainda mais quando chega na aborrecência, meu Deus do céu, aí que acha que sabe de tudo. Eu sei como é que é. Eu tô passando por isso agora com a de 13, que meu Deus do céu. Pois é, mas enfim, quando criança ainda, né? Aí eu fui contar a história do livro do O Velho do Saco e o Filho da Lixeira. As ilustrações maravilhosas. Eu tenho certeza que se a gente inscrevesse esse livro para premiação, a gente tinha ganho prêmio com ilustração. O Johnny é um artista fantástico. Mas enfim... E aí eu faço contação de histórias, né? Eu lançava o livro e fazia contação de histórias e sempre uma oficina, junto dentro do tema ali da história. Estou lá fazendo a contação de história, mostrando as ilustrações originais penduradas, como se fosse num varal, né? E tudo. Aí uma criança levantou um dedo depois da contação de história e falou assim: eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu digo, aí lá vem. Chega trema, assim. Diga, ai meu Deus do céu. Pois não. Disse assim: quem foi que ilustrou o livro? E o John estava do meu lado. Ele: fui eu. Você gostou? Aí ele: mais ou menos. A gente chega murchou, né? Por que você não gostou? Porque vocês não têm a menor noção de sustentabilidade. Olha só. Aí eu: oi? Eu disse: você viu como ele fez a fábrica aqui? Com uma chaminé jogando fumaça para todos os lados. Olha só. Ele falou o óbvio pra gente, que a gente não tinha nem se atentado a isso. Como é que a gente podia falar? Porque a minha oficina era de material reciclado. A oficina que eu ia fazer depois com as crianças era montar um objeto com material reciclado. Com material reciclado. Eu estava falando de sustentabilidade e na minha ilustração tinha uma fábrica soltando fumaça. Mudou? Não dava para mudar porque o livro já tinha sido impresso. Nossa. E todas as coisas. Tapa na cara, né? Mas é um tapa na cara. Por quê? Porque na hora da produção a gente não fez as perguntas corretas ou todas as perguntas necessárias. Isso é um problema sério. Eu trabalhei com o meio artístico o tempo todo, né? A artista acha que a sua criatividade é mais importante do que qualquer outra coisa. É por isso que a gente está cheio de artistas que não ganham dinheiro por aí. Geniais como artistas, mas não ganham dinheiro. Ou não sabem, quando ganham dinheiro, perdem dinheiro. Sabe? Porque deixa de se fazer perguntas essenciais. A gente acha que a arte, é o que sai das entranhas. Mas entranha tem pensamento, não é só sentimento, né? Eu quando escrevo uma poesia, eu escrevo um texto, uma história, eu estou colocando ali, eu estou vomitando as palavras ali. Mas eu tenho que ter um processo, antes da publicação, de leitura daquilo. Racional. Porque a gente não é só sentimento, a gente é racionalidade também. Isso é que faz a gente diferente dos bichos. É razão, Né? Sentimentos os bichos também têm, né? Aí a arte não é só emoção, é muita emoção. Mas ela precisa ter um mínimo de razão. Até para existir. Né? Então, se não é só animal, é só bicho. Né? Se eu deixasse a raiva tomar conta de mim todas as vezes que eu tenho raiva, eu já tinha matado meio mundo de gente. Eu digo, eu sou uma serial killer em potencial. Eu só não mato porque eu tenho que respirar e eu tenho que racionalizar aquilo. E eu uso a minha raiva para produzir coisas boas. Eu não posso deixar a minha raiva produzir coisas ruins, como sair matando gente. Então, eu comecei a remar por causa disso.
que aí eu deixo minha raiva ali. Quanto mais raiva eu tenho, melhor fica a minha remada. Que eu tô deixando minha raiva ali. Aí eu saio sem querer matar ninguém. Sabe eu racionalizo. Sabe que eu já tentei fazer isso, pegar um esporte desse pra... É porque eu acho que eu não tenho raiva de ninguém, Lela. Eu tenho. Cara, tipo assim, eu vejo alguns psicólogos falando, faz o esporte, luta, porque você vai desistir. Cara, eu acho que eu não tenho raiva de ninguém, então pra mim não adianta isso não. Eu tenho. Eu tenho raiva até de mim. Olha, quando eu tô. Mas, quando eu tava no mas você é estresse, fácil de perdoar? Ou não? não, perdoar não é pra mim. Ou você é Perdoar rancorosa? é espiritual. Tá, mas você é rancorosa? Você guarda aquilo ou depois explodiu e foi embora? Não, eu costumo explodir na hora e depois deixar e passar. Mas existem algumas situações que eu não consigo perdoar. Perdoar é espiritual. Talvez eu não seja tão evoluída assim. Tá? Tenho algumas coisas na minha vida, situações na minha vida, que eu desculpei. Mas perdoar é muito forte. Perdoar é você não lembrar daquilo mais, deixar pra lá. E eu lembro. Eu jamais faria mal para as pessoas a quem eu senti raiva de verdade, senti vontade de matar. Eu não escondo isso, não. Né? Não tenho mais vontade de passar. E sou uma pessoa muito educada. E para eu não ser deselegante e mal educada, eu prefiro não encontrar com essas pessoas. Eu acho que pela sua característica de ser muito leal, você não deve perdoar, é traição, assim, quando... Não, e todas as coisas que eu vivi, que eu digo que eu desculpei, mas eu não perdoei, foram traições. É porque confiança é um diamante. Você não consegue consertar um diamante. Ele quebrou. Ele não vai ter mais aquele valor que ele tinha dele intacto, né? A não ser que tenha toda uma história por trás, por exemplo, um diamante foi encontrado no Titanic. Tem um valor histórico, são outras coisas agregadas. Mas ele quebrou, né? Então, amizade, negócios, eu tenho que melhor separar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu acho que uma das competências que eu não tenho é para lidar com pessoas muito próximas o tempo inteiro. Por exemplo, tem uma pessoa que cuida do meu departamento pessoal. Porque eu vejo alguém fazendo besteira no meu canteiro, eu viro onça. Eu sou uma onça. Meu marido chama de onça. Todo mundo já sabe, pessoal, Dona Valente, Dona Onça está chegando. Eu estava falando isso antes com você, e cada um começa a contar a sua experiência de vida. Eu acho tão fantástico isso, porque são coisas assim, a gente não tem imaginação do que acontece na tua vida. Você começa a contar, eu fico assim, admirado com tudo que você passou. Né? Que todo mundo tem uma história. E tudo a gente pode aprender alguma coisa com a tua história. Né? E às vezes o pessoal fala assim, mas o podcast de 1h40 é muito longo, mas não dá para parar. Não tem como parar. Eu né? tenho tipo assim, um pensamento em relação a isso, né? Você vê, eu sou redatora. Comecei profissionalmente como redatora publicitária. Depois eu passei a ser roteirista, chamada de roteirista. Comecei a escrever longas histórias. Então esse negócio, tudo é modinha nesse mercado, né? Agora as pessoas falam de conteúdo, storytelling. Eu faço isso a minha vida inteira. Né? Eu sou storyteller. Realmente agora a moda é storytelling agora. Né? Eu sou isso a vida inteira. Eu cresci fazendo isso profissionalmente, né? São as histórias que movem o mundo, Dan. Você vai para cinema para quê? Para você assistir uma história que lhe toque. Se conecta, né? Que você se conecte. Então a vida das pessoas são histórias. Todo mundo, todos nós somos histórias, né? Tem gente que faz história mais cedo, tem gente que demora muito a ser história, né? Tem gente que não encontrou sua história ainda, que acha que nunca fez nada. E você vai ver, a história daquela pessoa é fantástica, né? Eu contei uma vez a história de uma catadora de lixo, que ela achava que era nada. Essa mulher produziu umas coisas absurdamente maravilhosas. Não tem ninguém que eu conheço que conhece a história dessa mulher que não chore quando ela está contando. Porque é fabulosa, né? Ela não só veio do lixo, ela se achava parte dele. Que de certa forma é desumano, né? A gente crescer no lixo. Né? Eu estava vendo uma história do ele é um, oh meu Deus do céu, ele é um, não é artista não, deixa de ser artista, né? Ele é um regente, né? É um maestro. Né, que ele morou muitos anos na rua, né, e o cara tem
ouvido absoluto. Ele nunca estudou música e sabe tocar vários instrumentos. O cara realmente tem um dom. E ele falou que ele morou muito tempo na rua e o dia que a ficha dele caiu é quando, tipo assim, ele falou o seguinte, que quando você acha que você não é nada, tudo bem. Cara, mas quando você entende que o outro acha que você não é nada, aí que o negócio vai pro fundo. Porque você achar uma coisa, agora quando você entende que o outro... Ele dá certeza, né? E ele falou isso, que um dia ele tava lá pedindo comida e tal, não sei o que, o cara pegou um papel assim, amassou e jogou nele. Cara, ali ele entendeu, tipo assim, tipo, eu não sou mais nada realmente, porque nem isso eles estão me vendo mais como pessoa. E aí essa é uma mudança de chave, né? O que a gente acha que a gente é, para se tornar verdade, é um salto, né? É um pulinho, assim. É por isso que a gente tem que ter cuidado como a gente se olha. E a gente tem que se olhar no espelho e dizer assim, ó, você é um cara legal, então eu sou uma pessoa legal, né? A gente não pode dizer nunca o contrário da gente. Se a gente se acha um nada, se a gente se acha invisível, o mundo vai compartilhar essa história com a gente. Energia, né, cara? Energia. Né? Você, cara, tipo assim, pode ser piegas, né? Você nasceu, né, cara? Só em nascer você já é vitorioso, né? Porque não tem como, né, cara? Ninguém nasce calado, né? Criança tem que chorar, né? E aí vem uma sociedade que, às vezes, alguma coisa que você não é e você começa... É cruel, a sociedade é cruel, cara. A sociedade é... É por isso que a gente tem que se fortalecer. E no caso, quando a gente começou a conversar, né, falando sobre mulheres, um recado para todas, assim... O mundo vai continuar sem valorizar a gente, se a gente mesmo não der os nossos limites, porque o limite do outro é o limite que a gente impõe em cima da gente, né? Então ninguém vai achar alguma coisa diferente da gente do que a gente é de fato, né? Então a gente tem que aprender, inclusive, a receber elogios. A mulherada aí não sabe receber elogios. Eu digo isso por mim. Pensa numa pessoa que fica encabulada quando alguém fala alguma coisa de boa de mim. Sabe? É como se a gente não fosse merecedora de um elogio, né? De qualquer coisa. E nós somos, sim, merecedoras demais de elogios. E aceite, agradeça e diga, é verdade. Gente, 1 hora e quase 2 horas de podcast. Vamos parar por aqui, senão ninguém aguenta não, cara. Galera, queria te agradecer demais o tempo, cara. Eu sei que você é super corrida, tanto que você falou que ia começar às 11, hoje você começou mais cedo, começou às 10 horas da manhã com a gente, né, cara? Já deve ter feito seu remo já de manhã, não fez? Já malhou? Hoje eu não fui, não. Mas foi não? Ô, meu Deus do céu. Não, e hoje estava um tempo tão bonito hoje. Não, hoje não era dia de remar, hoje era dia de ir pra academia, mas aí... Ontem foi? Porque ontem choveu, ontem né? Ontem eu fui. Hoje eu fui na academia de manhã, tava um tempo lindo hoje, cara. Falei, eita, minha deve estar remando, pensando logo. Não, minha remada são segunda, quarta e sexta e sábado. Né? E aí, terça e quinta eu vou pra academia e sábado também vou começar a ir, por causa do brasileiro. Atleta é outra coisa, né? Gente, aproveita, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muitos insights aqui para você, ainda mais para a mulherada daí, para o empoderar, né, cara? Que eu valorizo demais, cara. Eu acho que realmente a gente tem que levantar essa bandeira mesmo. E não é por nada não, porque eu acho realmente mulher muito mais capaz até do que homem, sabia? Não é por nada não, né? Cara, eu sempre gostei, eu sempre falei isso. Teve uma vez aqui, cara, tá engraçado, a Luciene, né, trabalha comigo já faz 20 anos, ela queria ter filho. Aí um dia ela chegou pra mim, chefe, queria falar contigo. Eu falei, claro, Luciene, pode falar, eu quero engravidar. eu olhei pra ela e falei, você já falou isso pro seu marido? Cara? Porque você quer que eu te... tô entendendo essa conversa. Não, porque eu queria pedir permissão. Cara, sério? Pedir permissão pro chefe pra engravidar, cara, não tem lógica isso nenhuma, né, cara? Não entra na minha cabeça isso, sabe? Então, tipo assim, né, eu pelo menos, eu tentei dar educação pra minha filha, que tem 13 anos, tipo assim, é pro mundo, cara. Tipo assim, eu nunca mimei ela demais, sempre deixei ela lutar pelas coisas dela. Ela com 2 anos e meio de idade, ela já entrava sozinha no colégio, sem mim já mandar pra ela ia sozinha, ela sempre, tipo assim, ela tem muita presença, ela tem, a Paloma tem. Né? Então eu, tipo assim, acredito demais, né? Minha mãe é uma mulher muito forte também, né? Isso também, eu acho que marcou muito a minha vida, empresária, né, cara? 3, 4 lojas, trabalhava de madrugada e tal, não sei o quê. Né? Então eu sempre achei mulher muito capaz, né? Tanto que eu gosto muito mais de trabalhar com mulheres do que com homens, é uma coisa minha, né? Mas eu acho que você tem que empoderar realmente. Eu acho que tem muita mulher que ela mesma acaba tendo aquela crença limitante, que não é e que não pode, cara, e que pode. Pode, a gente tem muita força. Que pode. E juntas a gente pode
Muito mais. Então, como fala minha filha, tapa no dedão aí no vídeo, aí no YouTube, se inscreve no canal, compartilha isso aqui, porque isso aqui é conhecimento aí para o mundo aí, para os empresários, para todo mundo aí, tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar aqui que a gente responde, se for o caso. Qual é o seu Instagram, Mirela? Vamos lá, hoje todo mundo tem Instagram, cara. Eu tenho, mas meu Instagram era profissional na época que eu tava contando história, né? E hoje é muito pessoal, mas Então, tá aberto ao público. Tá aberto? É @Mirela Martorelli no Instagram. E quem quiser acompanhar a nossa equipe de canoa havaiana também é @HaricoaNoa. Isso com porque H. a gente não falou da equipe de futebol, Laranja Mecânica. Ah, mas é primo do tempo. Mecânica do Brasil também. Cara, a história é fantástica. Né? Eu não sabia que existia. Quando eu comecei a conhecer a Laranja Mecânica, poxa, tem muito tempo, né? Tem tradição. Desde 89. Viagem pro exterior, campeonato, São são tricampeões campeões. Mundiais. Olha aí, depois a gente sai para outra história. né? Minha gente, tem muita história aqui. Gente, obrigada por tudo. Valeu aí pela audiência aí, tá? Obrigada Qualquer coisa pelo está por aqui. convite. Obrigada a vocês que tiveram paciência de ouvir, que pularam um pouquinho, que voltaram. Enfim, obrigada. Valeu. Um abraço, galera.